Meu amigo Zé Bruno, que honra. Honra é toda minha. Obrigado, viu, ter atendido a gente. Muito legal estar aqui. E tá aqui, pô. Eu tava com saudade de gravar pessoalmente com as pessoas, ter gravado mais online. Essa pandemia mexeu com a gente, Mexeu né? com a gente, mexeu mais. Mexeu mais do que a gente imaginava, É mas verdade. que legal. Durou muito mais do que a gente imaginava e mexeu muito com a gente. Mas tô feliz de você estar aqui, obrigado. E eu quero começar perguntando, quantos anos você tem? Você me perdoe a pergunta. Lá. Eu nasci em 66, eu tenho 55 anos de idade. Uau. Que creme que você usa, assim? Como é que funciona essa? São várias plásticas, você não né? parece. Harmonização facial. Então, eu faço desarmonização. Vai cortando o nariz, uma orelha cresce mais que a outra. É difícil, mas eles conseguem vai quebrar a simetria. Falaram que harmonização facial para homem é barba. Resolve. Eu não tinha queixo. Aí, pronto. Ó, cara, eu não tenho barba, meu. Já tentei não cresce? tudo. Eu deixo crescer. Por que você não deixa crescer? Eu falo, eu deixo, ela que não cresce. Ela que não quer, não cresce. Muito bom. Pô, eu recebi um presente aqui do Zé Bruno, que é um DVD, né? E, na verdade, ele vem um DVD e vem CD juntos, né? Quando em 2017 nós já sabíamos que íamos fazer 30 anos. Nós vamos desmanchar a banda antes de 2019, né? Nós íamos fazer 30 anos, então a gente pensou em... Eu falei, vamos fazer... Eu já tinha composto algumas músicas. Uhum. E a ideia é ver, vamos lançar 30 novas canções para comemorar 30 anos de banda. Uau! E foi aí que a gente fez isso aí. E um amigo que gosta muito da banda, que é diretor de cinema, falou, vamos fazer o documentário. A gente queria fazer um vídeo comemorativo, vamos fazer um documentário em cinema, né, para a gente comemorar. E ele produziu o documentário, foi muito legal. Foram uns 2 anos e meio de captação, história, material. E teve que fazer uma viagem para os arquivos, né? Tudo. Nós temos arquivos pessoais, amigos Incrível. Que também têm, né? E foi uma viagem bem legal, assim, revisitamos estúdios onde nós gravamos, produtores que trabalharam conosco, gente que trabalhou no primeiro álbum. Então, Rick Bonadio produziu o álbum nosso, ele deu entrevista. Que legal. O Dudu Borges tocou conosco há 10 anos, participa. Paulo Anhaia, que é um baita produtor de rock, produziu discos nossos, participa do documentário. O Edson Guidetti, que foi produtor, foi também professor nosso de guitarra, um baita profissional, faz trilha de cinema. Então foi muito legal. E toda essa galera, queremos sim, vamos participar, contando a história, cada um na sua perspectiva. Foi muito gostoso assim fazer isso, revisitar essa história. Então a banda tá com 33. Agora nós começamos em 89, estamos fazendo 32 anos esse ano. 32 anos. E eu queria te fazer essa pergunta, né? Desde que o Juninho veio para falar do Oficina, sim, né? Sim. Ele me falou, ele me falou algo assim que foi muito surpreendente. Eu não tinha parado para pensar. Que a banda Resgate é a mesma desde o início. Sim, a mesma formação. A mesma formação, né? Não trocou ninguém, né? Não. E eu queria te perguntar, isso é muito raro, isso é muito difícil, né? A gente vê assim, algumas no mundo que isso acontece. O que você atribui isso? Ao que você atribui isso? Vocês terem conseguido isso? A gente conta a piada que é o dinheiro. Se tivesse dinheiro, a gente já tinha separado. Entendi. Não dinheiro. Não tem por que brigar, né? Não ganha nada Entendi. Mesmo. Não, a gente brinca assim. Eu acho que é a amizade primeiro. Nós montamos a banda. Nós já éramos amigos antes da banda. Os 4 já eram amigos. A gente já se conhecia da época de namorar, entendeu? Das igrejas. Nós éramos todos da Igreja Batista. Então, tem isso, né? Você acaba na amizade. A gente sempre pensou em fazer uma música que conseguisse conversar e falasse sobre Cristo para quem não conhece. O Resgate não é uma banda de louvor e adoração. Não é uma música comunitária. Apesar de que algumas canções o pessoal canta na igreja. Ela é um pouco mais vertical. 1, 2 ou 3, não muitas. Mas a gente tem esse viés de falar de Deus, não para Deus. Para quem não conhece. Então seria mais evangelístico. Pode ser pensado assim, mas ela também é um pouco apologética, porque a nossa música ela é um pouco crítica. Sim. Ela é crítica ao sistema religioso, ao sistema feudal religioso. Então a gente vai na horizontalidade do evangelho. Semeando ali também a ideias. Discórdia, a confusão, a briga. Entendi. Então esse objetivo também facilitou. Facilitou. Tem um lado também, nós não somos uma banda virtuosa.
Que sentido? Nós não temos assim, um virtuosismo musical. Precisamos colocar um baixista melhor, temos que colocar um batera melhor. Entendi. A gente toca um arroz com feijão, bem temperadinho, mas é arroz com feijão. E eu sei que tem bandas que também tem isso, né? De você conseguir, às vezes, o relacionamento, o objetivo da banda. Às vezes o cara tá na banda, mas ele quer ter uma carreira também só dele. Não acho errado, eu não acho nada. É só o que aconteceu com a gente. Sim. Ninguém ia querer ter um de nós 4 na banda porque a gente não toca bem. Então quem que vai convidar a gente para tocar em outro lugar? Quem vai nos aceitar? Vocês tiveram que fazer a banda de vocês. Não vamos fazer a nossa, que aqui a gente não A gente manda aqui. A gente manda, né? Então acho que juntou a amizade, nós todos somos pastores e o mesmo... E foi, não que não tivéssemos briga, discórdia ao longo do tempo, como Isso casamento. que eu ia perguntar, teve momentos de muito dificuldade? rabo, discussão, teve muitas já, né? Cada um tem uma personalidade, né? Eu sou mais turrão, dominador, né? O Hamilton é mais pacífico. O Marcelo é estourado, mas de vez em quando. Meu irmão é meu irmão, então ele briga comigo desde que a gente existe. E não vai ter como separar? Não tem como separar e não tem como deixar de brigar, né? Então, acho que é por isso. Acho que foi isso que acabou dando certo. Nem sei se se existe um certo, Exato, né? Essa é a nossa história, né? Que e legal. nós ficamos. E agora também, depois de velho, a gente vai mudar agora. A diferença que teve foi que o Dudu Borges entrou na banda, tocou conosco 10 anos, mas a carreira dele de produtor se tornou muito grande, a ponto dele não ter como nem acompanhar a gente para tocar, né? Então ele acabou se desligando da banda, seguiu a carreira como produtor, Jorge Mateus, como é que chama aquele? Michel Teló, né? Tudo, o sertanejo universitário é a criação dele. Então, Meu Deus. mas a gente ainda se encontra, talvez no próximo álbum ele grave alguma coisa com a gente, mas não temos mais ele na banda. Mas a única diferença foi que ele entrou e depois saiu, mas nós 4 entramos e nunca mais. Que legal. E como é que saímos. começou? Como é que foi a ideia? Vocês estavam todos na mesma comunidade? Não estávamos na mesma. Eu era da primeira Igreja Batista do Ipiranga, eu e meu irmão. O Hamilton da Igreja Batista em Carandiru, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo. E o Marcelo era da Vila Maria, que é um outro bairro da Zona Norte. Todos em Igreja Batista? Tudo Batista. Tá. Né? E, assim, eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, que era da igreja do Carandiru, do Hamilton. Aí trocou o pastor da igreja que eu tava. Eu falei, acho que eu não vou ficar mais aqui, eu vou para a igreja da minha namorada. Aproveitou. Aproveitei e fui para lá. E lá eu conheci o Hamilton, que tocava guitarra no louvor. Tá. Começamos a ter aula com o mesmo professor de guitarra, trocar figurinha. Vamos montar uma banda? Vamos. Nisso, o Marcelo, que era da Vila Maria, da mesma forma tinha vindo para aquela mesma igreja. Então o Marcelo tocava baixo, nós tocávamos guitarra, o meu irmão toca bateria. Depois meu irmão até acabou indo para lá também. Então nós montamos a banda assim. Entendi. Na época fazíamos cover do Striper, uma música do Petra, músicas do Rebanhão. Olha e só. começamos a fazer as nossas também. E vocês, o ambiente de tocar de vocês era a igreja? Era a igreja. Era culto de jovens? Culto de jovens. Ali era perto do presídio, né? E como é? E nós fazíamos um evento, todo sábado chamava Pavilhão Vida. Então chamava Pavilhão Vida. E a galera da Zona Norte ali, não era uma igreja muito grande, mas ficava lotada, vinha molecada tudo quanto era lugar, porque era uma coisa assim, uma banda de rock tocando. Não era também muito comum ter isso, nada né? é comum, né? Então eu ia te perguntar assim, como é que era pra igreja? Foi tranquilo? A igreja tinha tido um pastor, eu não cheguei a ser ovelha dele, mas a gente era muito amigo, porque eu ia lá pela minha namorada, que é o pastor Eduardo Melo, era da CEPAL, missionário. Depois ele é moçambicano-português, né? Depois ele voltou para Moçambique, ficou até poucos anos atrás, se aposentou na missão. Hoje ele dá aula de teologia em Portugal. Uau. É muito querido. E ele tinha uma cabeça muito aberta para esse movimento da cultura como missão. Isso nos anos 80. Então a igreja do Carandiru era muito aberta para música, já tocavam bateria. Então, isso que eu estava pensando. A igreja que eu estava era um pouco mais tradicional, Convenção Batista Brasileira, mas podia tocar bateria no Salão da Mocidade. Né? Ali podia. Aquele ambiente, vamos pôr eles ali, né, quietinho. Quando eu fui para lá, nós começamos o trabalho e a igreja era muito receptiva, já estava acostumada. Né? Então nós não tivemos oposição quanto a isso. Tá. E depois houve no filme a gente conta um pouco disso. Houve algumas mudanças também na igreja, o pastor foi, a igreja batista toma outras, ela tem a sua independência. Sim. Nós
nos mudamos, saímos dali, nós não éramos pastores, não éramos nada. E fomos então para a época, para a Igreja Renascer, que estava bem no comecinho. Bem naquele início, Aquele né? início, Evangelístico antes de começar ali. o gospel, aliás. Não havia nem movimento gospel ainda. Mas tinha as reuniões de segunda-feira, tinha aqueles evangelismos. E nós já estávamos tocando antes de ser de lá, porque souberam que a gente era uma banda e convidavam. Entendi. Pra Para gente esses tocar. de segunda-feira? É. Aham. E depois ela também mudou um pouco a característica na teologia e em tudo. Foi quando a gente acabou depois se desligando. Mas houve um período ali muito importante. Então vocês pra eram banda. convidados para ir lá. Tanto que o Juninho se converteu em um desses cultos. O Juninho Só Afra. que o Juninho foi no Tio Cássio. E você... Não, eu digo assim, mas foi quando ele visitou um primo dele, acho que morava em São Paulo, e ele foi em um desses cultos. E ele até falou, e o Resgate estava tocando. É Eu falei, mesmo? cara, isso é incrível, Caramba. né? Cara? Porque ele foi do Tio Cássio. Isso, ele era do Tio Cássio. Tio Cássio foi uma comunidade, assim, ainda é, né? Uma igreja. A tia Noemi que está lá dirigindo. Mas, assim, uma comunidade muito relevante para a juventude da época final dos anos 70 e anos 80. Sim. Com música, com rock, com... Né? E vocês tocavam lá também, Nós tocamos lá uma vez. uma vez. Foi o nosso sonho. Porque eu ia lá toda segunda-feira. Eu batia cartão lá. Ah, você ia lá direto? Dos meus 17 até os 23, 24 anos, acho que eu batia cartão toda segunda-feira. O Manga cantava lá. Manga. Eu falava, pô, Manga, você é velho, né, meu? Eu era novinho, ficava lá sentado. Era um lugar, um ambiente assim, uma sala, uma pilha de almofada gigantesca. Você chegava, catava uma almofada, punha no chão, sentava. Uau, cara. E era assim... Foi esse momento que viveu a cidade de São Paulo, dos anos 80, final de 70 e 80, teve o Pedra Viva, teve também a Renascer, teve o Realidade em Cristo, que era uma outra, que depois acabou não prosseguindo. Havia um pequeno circuito de algumas igrejas que tinham aberto a cabeça. O Pedra Viva era do Banda Rara, era uma coisa mais soul, mais black. Então a gente também ia lá tocar, a igreja deles era um cinema na Vila Mariana. Meu Deus. Então algumas igrejas começaram a surgir assim, e nesse circuito muita gente surgiu, muita banda começou a aparecer, né? E aí vocês começaram a tocavam de segunda, participando do culto, e aí chegou um momento que vocês então, os 4 todos mudaram para lá e Sim. começaram a fazer parte Aí passamos a fazer parte da igreja. da éramos igreja uma banda, mesmo. né? E aí veio o pastorado, né? Aham. Aí começamos a dirigir comunidades. Mas a banda sempre continuou, ela nunca parou. Entendi. E chegou um momento que vocês viajavam muito, assim? Nós nunca viajamos muito. De tipo, quase todo final de semana? Não por conta da igreja. Entendi. Até hoje é assim. Já aconteceu algumas vezes, assim, nós vamos para o Rio de Janeiro, tem 3, 4 igrejas que querem, toca quarta, quinta, sexta, sábado, mas domingo de manhã, ponte aérea, 7 da manhã eu tô aqui e tô na igreja. Entendi. Mesmo quando a gente hoje toca no Nordeste, tem um show em Natal, dá para fazer? Dá. Tem voo de madrugada? Tem. Então, beleza. A gente vai na sexta-feira. Até hoje, assim. Até hoje. Eu não... Domingo de manhã eu tô na igreja. Não abre A não mão. ser quando assim, convidaram a gente antes da pandemia, nós fomos pro Canadá. Beleza, não tem como eu estar domingo na igreja, né? Então, mas a gente procura não negociar isso, né? Hoje, Nós somos pastores mesmo, pastor de igreja, Eles de estão visitar, com fazer você? batismo. Sim. Eles estão com você lá? Na Casa Rocha? Então, nós começamos juntos, né, a igreja. Não somos uma denominação e não temos pretensão de ser. Mas como a gente começou junto, a gente mantém o mesmo nome. Sim. Mas são igrejas independentes, são igrejas irmãs. Com suas administrações. Não temos governo central, não tem administração central. São igrejas independentes, mas irmãs. Mesma teologia, Uma mesma troca cabeça. de experiências constante, né? É uma rede com só essas igrejas. Mas são 4? São 3. O Marcelo está em Franca e lá não se transformou numa comunidade. Era um grupo pequeno e ele mudou para lá pelo fato de que algumas pessoas que eram muito amigas tinham começado um movimento, estavam sem pastor e por 6 meses ele ia e voltava para ajudar o grupo. E no fim convidaram ele para ficar, ele foi e ficou, mas aí mudou com tudo. Ele mudou com tudo, quer dizer, os filhos fizeram faculdade em Franca, se formaram lá, a esposa dele também acabou estudando, começaram a trabalhar lá
O grupo não se desenvolveu para ser uma igreja, mas a vida dele está lá, a oficina dele está lá, ele trabalha com criação de quadro, marcenaria, com madeira. Então agora ele vive lá. Muito bom, muito bom. E aí, quantos anos você passa na Renascer? Quanto tempo ficou? Ao todo, 18. Foram 18 anos. 14 para 15 numa igreja batista e 18 na Renascer. E aí você viu todo esse crescimento, todo esse Sim. movimento. Chegou e você pastoreava lá. Sim. Uma das congregações, não? Lá dividia-se, era em regionais, né? Eu fui pastor, depois eu tive o episcopado, de uma região. Era um bispo de uma região. Como é que é? Por que chama bispo? Como é Superintendente. que era? Ah, tá. Superintendente. Supervisor de pastores, vamos dizer assim. Exatamente. Pastor de pastores, mas também dirigia uma comunidade também. Que seria a sede de uma região. Eu acho isso muito legal, a questão de como a igreja local protege o nosso coração, né? Sim. Principalmente quem está fazendo algum serviço ministerial, servindo às igrejas, né? Seja uma banda, seja um pastor que prega em outros locais. Como a igreja local protege o nosso coração, né? Porque é o que você falou, não tinha como sair viajando e indo e tal. Porque hoje eu vejo que o principal erro dessa galera, né? É um desligamento da igreja local, né? O desligamento da igreja local para um ligamento em algo que é sazonal. Sazonal. Não tem localidade, não tem raiz. Não tem discipulado. Você não tem coração ligado a nenhum lugar, né? Eu não sou contra a vida artística, absolutamente. Não sou contra o mercado artístico, também não. O problema é quem é senhor de quem? Quem governa quem? Eu acho que esse é o ponto muito perigoso, porque o mercado engole tudo. Sem você perceber, você é digerido por ele, você está no ventre dele. E ele governando. E ele é o Deus, é uma eminência que você não vê, mas ele está governando. Então, você começa muito bem. Aí você percebe que essa música fez sucesso. E a lógica artística, nesse aspecto mercadológico, é de autossustentação. Então eu preciso fazer de novo uma dessa. Então, vai devagar. Porque as coisas brotam da videira. Você é só um ramo. A origem não tem a ver com... A inspiração não tem a ver com o destino de quem ouve, tem a ver com a origem de quem fala. Uau. Então é de lá que parte. E então mas isso eu comecei a perceber muitos anos atrás. Você chegou um momento que você se viu envolvido nisso? Eu nunca me vi envolvido nessa lógica, porque a gente sempre foi assim ovelha negra. Foi. A gente sempre foi ovelha negra, né? De fazer sempre músicas remou contra a maré. Remando contra a maré. Mas aquela música, vocês não têm que fazer isso aqui ou aquilo. Não é isso que eu quero fazer. Havia essa pressão. Não do mercado. Mas você você encontra com pessoas, né? Você conversa nos bastidores. Que jogam ideias, né? Mas então, vocês tinham que fazer uma coisa desse tipo. E naquela época a gente não tinha nem rede social como é hoje. Porque se você olhar para as redes sociais do Resgate, nós não temos milhões de seguidores. Não temos. A gente é uma banda pequena, né? Nem sei se já foi grande alguma vez, mas somos pequenas. Talvez na influência, na memória. Na influência, na história. Mas no mercado, não. No mercado a gente nunca foi do mainstream. Nunca fomos. Mas eu também fico pensando, mas para ser... Eu preciso ter você tem um formato, você tem uma linguagem. Não estou entrando no julgamento se quem faz por esse motivo ou não. Mas como para mim não é natural, para mim não é genuíno dentro da minha alma artística, eu não vou fazer. E eu acho que isso existe muito. Então, alguém fez alguma música da bênção e a música foi legal, então todo mundo faz música da bênção. Aí alguém fez a música da chuva e alguém chorou, aí é inundação no Brasil do Oiapoque ao Chuí. Alguém fez uma dilúvio. música... É um dilúvio, que eu estou apaixonado por Jesus, isso pegou, agora tá o Brasil, estou apaixonado. Então, eu vejo que isso acontece no mercado.
O funk tem disso, Sim, o sertanejo é a tem lógica, disso. né? É a lógica, é a lógica. É aqui que está o dinheiro, é aqui que está a fama, é aqui que eu capturo as Essa é pessoas. a fórmula, né? É a fórmula. Então eu estou muito preocupado em ser alguém que alcança um objetivo que na verdade sou eu mesmo. Porque aí eu giro em torno do... O mercado me governa para que eu gire em torno de mim mesmo. Satanás nunca vai dizer para você, me sirva. Ele vai te dizer, sirva você. Come desse fruto, você vai ser igual a Deus. Então, nunca você vai ver, tem um diabo vermelho de tridente com um chifre pontiagudo, sabe? Querendo que eu mate um que eu bode mate, aqui. que eu agora cante e morda um rato e fale contra Cristo. Não. Ele vai querer que você trabalhe pela sua carreira, pela sua fama. Ele não precisa estar no centro. Se você tiver, você já caiu. E quando é que você falou assim, chegou uma hora que eu tive clareza disso, e você repetiu algumas vezes para mim nas nossas conversas anteriores, né? Dessa questão do sair do sistema. Sim. Né? De andar por fora. Quando que foi esse? Entre 2006 e 2008, culminando em 2010. Foi um processo. E como é que foi esse processo para você? Eu acho que quando eu paro e penso hoje, fundamentalmente foi teológico. Teológico. Fundamentalmente. Ainda que as pessoas falem das coisas, dos eventos que aconteceram, dos dissabores da jornada, eu não vou relembrar agora. Tudo bem, fez parte. Fez parte, Mas uma coisa eu descobri naquela época, que hoje eu tenho clareza de fundamentação para poder dizer, para dar nome aos bois. Eu faço o que eu sou e eu sou o que eu creio. Ok. A minha ortodoxia, a minha ortopatia e a minha ortopraxia. Então, de novo, eu faço o que eu sou o que eu creio. Porque eu creio em sou Cristo e faço. Se eu creio em Cristo e o Evangelho começa a ser a orientação, é a minha lente, é a maneira como eu enxergo, a minha visão de mundo, é a minha transformação. Eu morro para mim mesmo, eu nego a mim mesmo para começar de novo, para ser a imagem dele. Aqui eu sou bem calvinista, é uma queda total, é uma depravação total, não sobra nada. Sem eu preciso ele, dele, nada. sem ele nada sou, eu sou um Morto. vaso. A glória não está no vaso, está no espírito. Então, eu só sou o que eu sou porque eu crio no que eu crio. E aquilo que eu passo a fazer é apenas a decorrência natural do que eu sou. Então, por que eu amo uma pessoa caída no mundo? Porque eu estava caído e ele me transformou. Mas a Bíblia diz que você tem que amar o inimigo. Tudo bem, mas eu não faço porque está escrito que eu tenho. Porque não é uma questão de lei. É uma questão de transformação. De natureza. Natureza. Tiago, é uma nova natureza. É um novo nascimento. O que eu entendo é que muitas pessoas transformaram a fé, o sistema transformou a fé apenas no aspecto legalista da coisa. Sem a fé em Cristo e na graça, eu não tenho um patos transformado, eu não sou uma nova criatura, eu apenas cumpro obedientemente uma lei. E obviamente o que eu faço por obrigação. Mas é pior do que isso. Hoje o ensinamento no sistema é: faça isso porque isso é certo. E se você fizer isso que é certo, você será um servo de Deus. E aí você será dele. É praticamente transferir a minha soteriologia para mim mesmo. Ok. Então a pregação de pode e não pode, deve e não deve, faça e não faça. Eu até brinco nas redes sociais, quando eu abro as caixinhas de pergunta, eu não respondo sobre pode e não pode. Isso aqui é pecado ou não é pecado? Pode ou não pode? Devo ou não devo? Eu falo, cara, faz o que você quiser. O problema não é o que você faz, o problema é quem você é. A pergunta não é eu posso pegar a secretária ou não posso. Eu posso até te responder, mas a pergunta minha é por que você quer. Exato. Já que você é uma nova criatura. Porque é o que você falou, né? Talvez ele não vai pegar a secretária, mas ainda continua dentro dele aquele desejo. Porque e ele não lida com isso aqui. Né? Porque, na verdade, o problema de Deus com o ser humano não é o pecado que ele comete, é o pecado que ele é. É o pecado. É o estado de morte e de pecado que ele está. É a raiz, né? É a raiz. Se eu não tiver uma transformação e um novo nascimento, eu posso até fazer o certo porque eu sou obrigado a fazer.
eu não adulterei, mas eu já olhei com desejo impuro. Você já pecou, não adianta você só fazer. Aliás, é muito mais profundo o Sermão do Monte. Não é, você não matou o seu irmão, mas você vive com ódio. Você já está morto. Na verdade, você foi engolido por um sistema chamado morte, que é o pecado. Então, eu vim percebendo que, eu digo isso de uma forma geral, não quero dar nomes, sim, não sim. é? Mas há um sistema religioso do movimento evangélico que ele se preocupa com uma pregação de um comportamento moral sem que exista a verdadeira transformação do ser e sem que exista o verdadeiro anúncio do evangelho que transforma esse ser. E o que é pior é que esse padrão moral comportamental ele está extrapolando as paredes da igreja e a gente está julgando tudo o que acontece na sociedade segundo um padrão moral de certo e errado que nem nós, como diz Paulo, vamos conseguir cumprir, porque ninguém cumpre a lei, muito menos na carne, ainda queremos colocar isso goela abaixo, trazendo as maldições do Apocalipse para quem faz errado. E isso só aumenta a desorientação, isso é contra a missão, e isso é contraproducente em qualquer tipo de diálogo que você possa. E sendo que eu faço parte da música, a música é cultural. Na música você estabelece diálogos, o artista ele é meio que a pele da sociedade. Ele sente dores, ele traduz em palavras, em peças, em livros. Levanta os temas, né? Você levanta os temas, mas por trás você tem que ter um iceberg, aquilo é só a ponta. Uhum. Porque por causa daquela música, você abre um microfone para você falar do que você pensa. Uhum. Agora, se eu estou só na pregação de um comportamento moral, eu sou uma vergonha alheia quando eu estou diante de um microfone, porque eu não tenho nada, eu não tenho transformação e eu não tenho conteúdo. Eu só tenho uma aparência. Mas eu acredito que a maioria das pessoas abraça o sistema que anda pelo contrário, porque de verdade conheceram a Cristo. Eu tenho que fazer? Tá bom, eu faço. É obrigado? Tá bom, eu obedeço. Mas você tentar viver o evangelho da graça que foi transformado numa lei sem que seja transformado na imagem de Cristo é insuportável. Chega um momento que a pessoa se sente sufocada e morta dentro de um lugar que se prega supostamente a vida de Cristo. A vida eterna. A vida eterna e livre em Cristo. Livre. Ela é livre, ela é tão livre que ela ofende a religião. Porque a lógica da religião sempre foi, desde antes dos dias de Cristo, uma lógica de controle, de domínio, de cerceamento de liberdade, uma lógica, desde os dias do Antigo Testamento, arrecadatória, uma lógica de domínio depois dos saduceus, da aristocracia. Você vai encontrar nos dias de Jesus uma lógica da religião que tem uma interlocução muito forte com Roma. Uhum. Então, e essas evidências estão ao longo de toda a história, da Idade Média, da modernidade, mesmo depois da Reforma, e hoje talvez voltou com mais força ainda. O político gostaria de ser um sacerdote e o sacerdote gostaria de ter o poder do político. Então isso está em todas as páginas da Bíblia. A relação do rei com o sacerdote tinha que ter um profeta no meio, batendo e quebrando os dois no meio. Tinha que ter um Jeremias no meio, né? Tinha que ter um Malaquias, sabe? Isso. Porque o sistema profético ele era exatamente a pedra no sapato. Sim. Dos dois ungidos, porque o rei. Ele trazia a vontade do eterno, né? O rei e o sacerdote. Uhum. E os dois tinham linhagem. E a linhagem era monopólio, era oligarquia. Uhum. Mesmo que fosse fora da vontade. E, aliás, era fora da vontade de Deus. Não precisamos nem inventar que Israel e Judá deram errado. A gente acaba o Antigo Testamento com as duas nações no chão. Eles se reerguem, entre aspas, estão debaixo dos gregos e depois debaixo dos romanos com 100 anos de Judas Macabeu, que conseguiu um respiro com a cabeça fora d'água. Não havia mais reino. O reino se perdeu. A sucessão de reis pecaminosos. A gente encerra o Antigo Testamento na nossa cronologia bíblica, né? Uhum. Malaquias sentando o rei nos sacerdotes, né? E você tem os profetas já pré-exílicos falando da destruição e os exílicos e pós-exílicos profetizando sobre o nascimento da igreja. E de um novo Israel que a gente vai entender em Romanos, que não é territorial, não é nacionalista, não é étnico.
ele é espiritual, ele é um outro reino de um outro rei. Então, quando eu não entendo isso, eu continuo querendo trazer de volta aquela imagem veterotestamentária de um relacionamento carnal, humano e terreno, onde sempre as oligarquias querem se manter no poder humano. E o nosso reino não é desse mundo. Sim. E a gente enxerga muito isso hoje. E me parece que, de uma forma geral, o sistema religioso foi engolido por esse sistema. Então, não é só a arte, numa questão mercadológica. Você tem também o mercado da fé, Toda o mercado do uma poder. lógica por trás de tudo que vai se fazer. Eu interpreto isso como a metodeia. É isso que Paulo fala aos Efésios. O que é As metodeia? astutas ciladas. Ciladas é a palavra metodeia. Esse é o método. Não é, ai, me fez tropeçar. Ai, eu escorreguei na banana, falei um palavrão. Que astuta cilada de Satanás. Não, é muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo. Eu percebi... Um dia eu estava lendo... não sei se você chegou a ler. Você é aquilo que ama. James K. Smith. Eu não li, mas eu li a resenha. Eu resenha. Não, então eu vou quando você consertar. é muito velho, você não vai ter tempo de ler tudo. Você tem que achar as resenhas. Vou consertar. A Val leu esse livro e me falou, né? Eu olhei partes, mas é a Val que leu esse livro e ela estava me falando. E aquilo me confrontou muito em algum momento, porque ele coloca lá, ele usa uma figura assim de reinar, né? Ele fala assim, o ser humano quer reinar. E aí ele diz assim que cada um aprendeu o que é reinar, né? Então, por exemplo, dependendo da sua família, do lugar onde você viveu, reinar pode ser ficar rico. E aí você está atrás disso. O outro pode ser que reinar é uma coisa acadêmica, quem é mais inteligente. O outro reinar é quem pega mais menina. Então, dependendo do ambiente, você tem uma ideia de reinar. E eu fui tão confrontado por aquilo porque eu sou filho de pastor. Neto de pastor. E aí, eu nunca, por exemplo, nunca ouvi meu pai falar um palavrão na minha vida. Entendeu? Eu não vivi num ambiente promíscuo e tal. E aí eu comecei a falar, cara, só que eu tenho o mesmo coração. Porque para mim, reinar era quem lia mais a Bíblia, quem jejuava, quem não errava. Então eu criei uma casca de hipocrisia, tal. E aí eu comecei a ver... Então aquele cara que tá indo na balada e sai falando que beijou 5, tem o mesmo coração do meu que tava querendo bater minha meta de devocional. Porque os dois querem reinar. Os dois querem reinar. A Quem diferença é o maior que você está entre num nós? ambiente religioso. Exato. E o outro está num ambiente Lógico. que nós julgamos que Deus não está. E lógico que menos perigoso esse que eu tô, Tudo que bem. aquele pode se envolver com drogas, prostituição, AIDS, tal, beleza, mas nenhum dos dois tem Cristo no trono de suas vidas. Exatamente. Então isso foi tão desafiador para mim de ver. Então, peraí, a lógica do Cristo é por baixo, né? Aquele que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Exatamente. Porque ele está tentando ser o primeiro lá ganhando dinheiro, mas eu estou tentando ser o primeiro aqui. É o filho mais velho, E o mais alto. irmão do filho pródigo. É o mesmo coração. Os dois são iguais, o mesmo coração. Só duas estratégias. Um sai de casa para ter a sua vida e ter tudo que ele pode, e o outro reclama com o pai que sempre ficou em casa e não tem um novilho. Exato. Mas os dois querem Os as dois coisas. querem um novilho. Os dois querem a sua vida. O pai é só um jeito de eu chegar onde eu quero. E, na verdade, quando você olha lá em Gênesis 3, quando a serpente, o pecado foi induzido por um erro hermenêutico, né? O que foi que Deus disse? Que você não pode comer nenhuma árvore. Não. A Eva falou, a gente pode comer de todas, menos aquela do conhecimento do bem e do mal, que ele falou que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí vem a hermenêutica, a interpretação da serpente. Não é isso que ele disse. Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Ele não quer que você seja igual. Você está brincando. Um erro de interpretação sutil. E hoje em dia, nós temos pessoas que é o homo Deus. É o cara que ele é Deus. Ele é o Deus de si próprio. Sim. Tem a estratégia de como orar para Deus fazer a sua vontade. Você tem que pedir do jeitinho certo para que ele faça a sua vontade. Se você fizer a campanha, se você der a oferta. Porque, na verdade, eu já sei o que eu preciso e o que eu quero, porque eu sou Deus. A oração do Pai Nosso, ela acaba sendo um contrassenso dentro do sistema. Como é que eu oro, venha ao seu reino e seja feita a sua vontade, se eu vivo lutando para que ele faça a minha? Mas dá muito medo para a religião, pessoas livres que dizem, eu não estou preocupado com isso. Eu creio no caráter de Deus e ele é bom.
Se aconteceu o que eu espero ou não, eu estou na mão dele, ponto final. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu não vou fazer mais para aparecer para Deus, porque não adianta. Ele lê meu coração. De que adianta eu cantar bonito ou eu levantar minha mão? Ele está lendo quem eu sou. Deus não mora dentro de 4 paredes. Eu não vou para a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Não importa o que eu faço lá dentro. Ele conhece todo o que eu sou. Desde que eu era uma massa informe. Olha que eu não estou falando de evangelho, eu estou falando dos escritos dos profetas, eu estou falando do Salmo 139. Sonda Deus, conhece o meu coração. A gente canta isso na igreja e saímos daquela porta e vivemos o contrário. Uau. Então eu me encontrei dentro de uma coisa que eu falei, não é isso. E eu comecei a perceber que a praxis dentro do sistema tinha um fundamento. E o fundamento era teológico. Entendi. Esse foi o ponto. Então não era nem denunciar só uma prática. Não era denunciar uma prática. Porque a seria prática tirar pouco uns importa. frutos, daqui 30 dias está lá tudo de novo. Porque a prática pouco importa. Ela é só o que você vê na frente. Se a pessoa faz o que faz, é porque ela é o que ela é e ela crê em outra coisa. O fundamento está mais atrás. E até o James K. Smith colocaria, e ela ama o que ela ama, né? Ela ama o que ela ama porque ela ama o que ela é. Ela ama a si própria. Ele defende isso, né? Que nos ensinaram, penso, logo existo. Mas ele diz, a lógica das escrituras é amo, logo existo. Eu sou o que eu amo, né? Exatamente. Isso é muito forte. E quando você pede para Deus cumprir a sua vontade e você louva a Deus porque Ele faz o que você gosta, então você não ama a Deus, você gosta de você. Você não louva a Deus, você louva você. Se você agradece a Deus porque Ele fez o que você quer, você não ama o que Ele quer, você ama você mesmo. E muito da nossa canção e do nosso chamado louvor é uma adoração a si próprio. Eu vou vencer, eu vou ter, eu vou conquistar, eu sou, eu vou, Deus me deu, Deus me honrou. Na verdade, quando eu louvo a Deus por Ele fazer o que eu quero, eu estou louvando a mim mesmo. Fui eu que dei a ideia. E é uma luta, é uma coisa muito sutil. Parece que não é igual, mas e daqui, desse sistema, é que a gente colhe todo tipo de aberração que você possa imaginar. Tudo. Deriva tudo daí. Você está falando, e eu lembrei um dia que essas coisas entram em parafuso, né? Eu lembro que aconteceu um acidente de ônibus. Um grupo de jovens indo para um culto em uma outra comunidade, e aconteceu um acidente de ônibus e morreu vários jovens. Um acidente de ônibus muito trágico. Assim. Não foi do acampamento? Foi no Pará. Foi lá no Pará. Teve um amigo. Teve acho que foi no Paraná, muito triste. Nós tocamos nesse acampamento na sexta-feira, na abertura. No domingo nós vimos a notícia. Quando eles estavam retornando. Retornando para as igrejas, houve um acidente. Meu Deus. Ligamos para as pessoas que tinham nos convidado, oramos por eles nas igrejas. Muito triste, mas continue. E foi no Pará e aconteceu esse acidente, né? E morreu vários jovens da igreja. Então você imagina, fazer um velório de vários jovens. Puxa vida. Mas eu lembro do pastor me contando, cara, uma mãe pediu para dar testemunho no meio do culto, aí ela falou assim, poxa, queria agradecer muito, porque Deus é bom, protegeu e meu filho não morreu. Aí você fala, então, se ele é bom por causa do seu filho não ter morrido... Ele é ruim. E os outros 20 que morreram? Então a conta não fecha na nossa teologia. Não fecha porque ela é meritória. Ela é meritória. Quem sobe lá em cima para dar testemunho? Quem teve vitória. E quem teve vitória? Quem fez a campanha, quem orou, quem deu a oferta. O mérito é seu. O louvor e a gratidão pelo fruto, ele é muito pequeno, porque afinal das contas eu fiz uma grande parte do negócio. Eu agradeço a pessoa que me deu o pacote na loja onde eu comprei a camisa. Eu falo obrigado. Obrigado por ter feito isso aqui. Por ter feito isso, mas eu paguei, eu comprei. É aqui, não. Exatamente. Agora, o difícil eu não merecer, eu não comprar e receber de graça e falar, Senhor, obrigado porque não fui eu. Então, quando eu vejo mérito, porque eu fiz... Como é que você conseguiu? Eu orei. Eu fiz não sei o quê. Pô, então quer dizer que Deus te ama mais. Ô Simão, quem você acha que me ama mais? Essa mulher tá beijando o meu pé, derramou o seu perfume nos meus pés, né? E tem uma pessoa que foi muito perdoada porque tem muito pecado. Você acha que ama mais? Essa mulher é uma prostituta, sei lá quem que é essa daí, né? Não, acho que agradece mais quem tem mais perdão, né? Então, já que você acha que é melhor do que ela, por isso que você entrou aqui, não me serviu, eu entrei aqui, você não me deu um ósculo. Um beijo no rosto. Você não fez nada. Ela reconhece o que é perdão.
ela se sente indigna e sabe que precisa de mim. Você não, você é autossuficiente, né? Você não precisa de mim. Você domina Deus com a sua religião, né? A força propulsora de tudo é o Evangelho. É a graça. O Evangelho, é a graça. Agora, é a cruz. Tudo nasce na cruz. E agora, disso que você está me falando, eu vejo muitos hoje começando a conversar e falar. Porque, para mim, o que você está me falando tem muito a ver com a palavra legalismo, religiosidade. Sim, né? Sim. Talvez mais do que isso, mas está ali. Como é que a gente faz para não ir para uma graça barata? Que Bonhoeffer vai denunciar ali. Sim. Pode parecer simples demais, mas é o novo nascimento. Quando nós começamos a Casa da Rocha, eu falava sobre isso. Lá, por exemplo, nós não temos dízimo. E depois de um tempo nós tiramos a contribuição. Nossa celebração, você chega, a gente canta... Não tem um período disso. Não tem período de entrega, faz transferência. E não tem 10%, não é obrigatório. Igualmente a isso, eu dizia para as pessoas, você não tem que vir na igreja para servir a Deus. Mas pera, Zé, nós somos uma igreja, as pessoas não têm que vir. Mas você tem que entender que você é corpo de Cristo, a igreja é essa união de pessoas. Nós nos juntamos porque nós nos amamos. A gente está junto porque o meu dom serve você, como Paulo diz a Romanos. Eu quero estar aí para colher algum fruto seu para mim. Porque aquela irmã dá aula para os meus filhos na escola e eu estou aqui conversando com esse irmão e enquanto a gente fala, a gente se enche do Espírito falando entre nós. O Zé não é o guru que está lá na frente que vai derramar a bênção sobre nós. Ele tem o dom e a vocação para ensinar e falar da palavra. É a porção dele. A minha porção, como o irmão que canta, e não sou eu que canto na igreja, a gente tem grupo de louvor, como o irmão que está na porta recebendo, como o pessoal da oração, da visita, os conselheiros. E nós estamos ali como uma comunidade de fé, que se reúne em amor, em amizade, em irmandade, e juntos, e cada um de nós somos um culto, porque o culto é o que nós somos, não o que nós fazemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É tudo o que você faz, é a sua vida. Esse é o nosso culto lógicos, a palavra é essa. O culto, a gente traduzimos como culto racional. Essa é a lógica da sua vida. O seu culto começa quando a celebração do domingo acaba. O jeito que você trata a sua mulher no portão de fora da igreja, o bom dia que você deu para o manobrista do estacionamento, amanhã no seu trabalho, a maneira como você se relaciona com os seus funcionários, porque tudo isso demonstra que você é agradável a Deus, a sua vida é agradável a Deus. A sua ética é o seu louvor e a sua vida é o seu culto. Eu brinco na igreja assim, o que a gente faz aqui dentro, irmão, isso aqui é o festival da hipocrisia. O povo dá risada. Porque aqui a gente é bonzinho, aqui a gente levanta a mão, né? Por isso que eu sou reacionário, né? Nesse ponto os caras me... Ovelha negra. E o povo já me entende, a igreja já me conhece. Isso aqui, se a gente vier aqui para levantar a mão, você não precisa vir. Quando a gente estudou o Sermão do Monte, eu lembro das primeiras vezes que Jesus fala assim: quando você orar, não seja como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas, querendo ser vistos pelos homens, né? Ou como os ímpios que acham que por muito repetirem, muito falar serão ouvidos. Deus já sabe o que você precisa antes de pedir. A pessoa, Zé, então por que a gente ora? Eu falei, se você só ora para pedir, não precisa de orar mais. Oração, é o que Jesus está falando, né? Oração não é para você ficar pedindo, ainda que a gente possa pedir. Ele é nosso pai. Mas por quê? Porque a lógica é de mercado, é de conquista. Entendi. Eu estou no centro da vida. Não é relacionamento, não é amor. Nós estamos aqui para bater papo, eu não estou aqui para ganhar uma de você. Isso aqui é amizade. Deus se apresenta como Emmanuel, como Deus conosco. Jesus não veio para nos pedir coisas, ele veio para se entregar. Uma lógica terrível de networking, né? Terrível. E isso engoliu. Esse sistema vai engolindo, essa lógica vai engolindo. Então, a minha vida é uma adoração. Tudo que eu faço é adoração. Qualquer movimento que eu faço é missão, porque é visto Cristo em mim onde eu estiver. E tudo que eu faço é agradável a Deus, porque Ele está comigo todo o tempo. O culto, que nós chamamos erroneamente, talvez, a celebração, eu gosto de falar assim, é a união de todos os cultos. Que 24/7, 24/7, eles estão ali nas suas vidas e no domingo se juntam para juntos cultuarem, se divertirem, aprenderem, sabe?
interagirem e juntos cumprirem a missão, e juntos serem edificados. Essa comunidade é vida no meio da poluição que nós temos na sociedade moderna, pós-moderna, né? E você vê, na sua experiência, quantos anos tem a Casa Rocha? 11. 11 anos. Você vê em algum momento ou em algumas pessoas, existe um abuso dessa liberdade? Que é o denunciado, né? O que pessoas de fora vão falar. Não, mas peraí, mas você falar que não precisa dar o dízimo, tal, os mesquinhos, né, não vão dar nada. Sim, e tal. sim. E se, né? Como é que é isso para você? Sim, quando perguntavam isso para mim, eu falei, tá bom, então não façam. Deus não precisa de gente que faz porque é obrigado. Deus não ama quem dá. Deus não ama quem dá. Ele vê os corações. Porque quer dizer então que o cara que não tem para dar e ama Deus não vai abençoá-lo? Sim. Isso não faz nexo em Cristo. Fundamento. Não tem fundamento disso em Cristo. Porque não é meritório. Sim. É um movimento de generosidade, de amor, de gratidão, de missão, de comunidade, de irmandade, de socorro, de generosidade, tudo que você pode imaginar. Paulo ensina isso em 2... Aliás, as cartas de Paulo ensinam isso em 2 Coríntios 9. A coleta que ele fez para Jerusalém, que está em Coríntios, é movimento generoso, é amor. Mas nós transformamos isso no mercado. Sim. No mercado mensal, na cota, na alíquota. Tudo bem, eu entendo que existe administração, eu não tenho problema com isso. Mas nós vamos descobrir, na nossa comunidade, descobrimos qual é a nossa curva dentro dessa liberdade e nós vivemos dentro dela. Legal. Agora, quando alguém diz assim, bom, já que eu posso, então eu posso. Eu digo, você pode. A pergunta sempre vai ser por que você quer. Eu posso ter uma amante? Você pode. Eu vou ficar sendo polícia de gente grande? Se a palavra, o verbo, habita em você, se você lê essa palavra todos os dias, se você ama a Deus, se você morreu para você mesmo, nasceu de novo para Cristo, e o Evangelho tem moldado a sua vida, vós estáis limpos pelas palavras que tenho falado, a pergunta é, por que você quer ter uma amante? Se você está preocupado com o que eu penso de você ter uma amante, eu não vou pensar nada, faz o que você quiser. Porque eu não estou aqui para dizer para você qual é a sua conduta moral, mas eu tenho absoluta certeza que se você tiver um novo nascimento, você vai ser uma nova criatura. Quando você lê a lei, para você ela não soa como lei, ela é você. Quando você lê não matarás, você não vai falar, caramba, tá escrito que eu não posso matar, mas eu queria. Você fala, não, isso aqui sou eu, que legal, é isso mesmo. Eu não, porque Jeremias 31 a lei encarnada, né? Ela está encarnada em mim. É Jeremias 31. Vão chegar dias, diz o Senhor, para a nação, para o Israel que era um outro Israel, não aquele, em que as minhas palavras eu escreverei nas vossas mentes e nos vossos corações os meus estatutos. E ninguém dirá, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão do maior até o menor. Se eu não encarnar a palavra e eu depender do pode e não pode, aí, eu vou ficar sendo pastor a vida inteira correndo atrás de gente grande. A gente vai começar uma série agora do Fruto do Espírito, né? Gálatas 5, e eu estava ouvindo uma reflexão sobre tal, e eu achei interessante esse pastor dizer que Paulo coloca a ordem de ponta cabeça de todos os outros lugares, que é essa lógica, né, da maturidade cristã, tá, né? Porque ele começa com amor. Sim. E ele termina com domínio próprio, né? E ele falando disso, de tipo, domínio próprio é a porta de entrada, né? Porque onde a gente quer chegar é o amor, né? E aí ele falando exatamente disso, sabe? De Paulo colocar que a lei é um tutor. É como uma criança com alguém ali assim, Gálatas beleza, 4, ela tem o seu valor, o seu momento, mas a gente quer chegar naqueles que conhecem o Pai, sabem o desejo do Pai e têm um prazer de representar o Pai, né? Em ser o filho do amor, né? O amorzinho. Exatamente. Nós somos os aí, filhos né? do amor, somos filhos da luz. Sim. Né? Mas nós queremos sempre... Mas o sistema quer sistematizar a fé. Então, a fé tem um mercado... é mercadológica, tem uma lógica de mercado para manutenção de si própria, da lógica da religião. Sim. Se por acaso você fala assim, Zé, você não sabe o que aconteceu? Eu estava, sei lá, falando com Deus sobre... preocupado com alguma coisa, eu estava sem grana, tava seco, não tinha nada, tinha uma conta para pagar, e eu estava com uma dor de cabeça, eu peguei aquele copo d'água e Deus falou comigo, olha para esse copo d'água, eu sou a água da vida, aonde eu tô nada é seco.
Cara, foi uma experiência incrível. Aí eu pego para você, então, irmãos, é o seguinte, todo mundo pega um copo d'água agora. Entendi. Porque Deus vai falar com você. Essa é a lógica mercadológica. Essa é a lógica mercadológica. Entendi. Eu transferi... Isso aqui foi só um tudo vira linha de produção. Tudo vira linha de produção. É linha de produção. Nós estamos numa revolução industrial da fé. É tanto que, você falando isso é interessante, porque foi a forma que a gente aprendeu, por exemplo, a ler as narrativas. Né? Exatamente. Aí a gente pega assim, Deus Davi venceu Golias, você vai vencer. Não, tá falando cara. que o Davi venceu Golias. Golias é Satanás e Davi é Jesus. Davi não é você. Exato. Essa tipificação. Se a gente for colocar uma aplicação, é essa. É por isso que nós temos o mercado. O Moisés carregou a arca e atravessou o Jordão e vende arca. O Josué estendeu a espada e venceu a cidade de Ai e vende a espada. Eu estava uma vez num encontro. É um outro assunto, é ruim entrar, mas... E o cara estava dando uma lógica de coaching dentro da atuação de Moisés. Porque Moisés levantou o cajado e Deus abriu o mar vermelho e nossas atitudes e tal. Eu não pude aguentar, eu levantei a mão. Você levantou a mão? Falei, desculpe. Não você é do que levanta a mão? Eu sou desses que levanta a mão. Desculpe. Você quer dizer, então, que todo mundo, a partir de Moisés, quando tinha um problema, era só ter um cajado e levantar? Aonde isso está na Bíblia? Não, o mar não abriu porque ele levantou o cajado, porque aliás ele estava com medo. E Deus falou, ô Moisés, a tua voz me irrita. Para de orar que eu estou cansado, já encheu o saco. Anda que eu vou abrir esse mar. Levanta o cajado Manda que eu vou soprar. Manda que o povo marche. Manda que o povo... Quem mandou foi Deus. Na verdade, Moisés só obedeceu uma coisa que nem ele estava acreditando. Sim. Só que eu transfiro para o cajado. Eu transfiro para isso. Porque a vontade de Deus eu não consigo vender. Porque ele teve atitude. Não teve atitude. Porque quer dizer, e também não tá, quer ver uma outra incrível? Não, porque Josué deu 7 voltas e a muralha caiu. Beleza, primeiro que não foi 7, foi 13. Foram 6 dias, uma por dia, e no 7º 7. Foi 13 voltas, número do Zagalo. Mas tudo bem, vamos economizar para ficar mais rápido, faz só 7. Por que Josué não chamou o povo e disse, galera, agora vocês aprenderam um negócio. Acabou, pode jogar fora as espadas. Acabou, cara. Vamos de cidade em cidade. Toda cidade que a gente for é só dar 7 voltas. Mas ele não fez isso. Não. Mas nós fazemos. Porque não era uma lógica mercadológica. Não é uma lógica mercadológica de reprodução. É uma lógica de revelação. O Deus dá a direção a cada momento. Relacionamento. Né? Vou te dar uma outra que essa é a que eu mais gosto. Paulo, nas suas viagens missionárias... Não vou me lembrar agora, se foi em Éfeso. As pessoas traziam peças de roupa, ele orava, punham sobre os enfermos, eles eram curados. Fantástico, que coisa incrível. Quando Paulo escreve a epístola aos Coríntios, e ele fala sobre os dons, ele poderia muito ter bem escrito, galera, agora eu vou falar sobre cura, presta atenção. Fácil. Dom do paninho. Dom do paninho, é só você orar no pano que a pessoa é... O próprio Paulo, que viveu a experiência, não fez da experiência um negócio, um mercado, ou uma tentativa de reproduzir aquilo que só o Espírito produz. Então você está falando que não só sobre vender, não só sobre... Não é só sobre o comércio. Porque quando as pessoas ouvem, podem pensar assim, o pastor que rouba, o pastor que é mercenário. Não, é uma lógica... Entendi. É uma lógica religiosa onde... Agora eu vou entrar na minha seara. Tá. Eu não tenho nada contra essas coisas, mas presta atenção. A luz tem que ser baixa. É legal, baixa a luz pra gente colocar... Não tem problema, mas eu acho que aquela é a lógica. Entendi. Só funciona se... Quer ver uma coisa? Vamos cantar. Quando canta essa música, o povo chora. O céu desce. Na 10ª vez que você cantar, o povo vai estar de saco cheio daquela música, porque todo mundo que você canta não é a música. Aí você vê o cara que no DVD que falou aquela frase no meio daquela música. Aí você canta aquela música e fala aquela frase que nem ele, tentando... Eu quero reproduzir um ato, uma praxis, para colher frutos espirituais quando o caminho é contrário. Porque pode ser... O Paulo Borges tem um exemplo. E eu sou engenheiro civil de formação, eu não sou pastor. Pastor veio depois. Quando ele deu esse exemplo, eu falei... E ele também é engenheiro. Né? Ele também é engenheiro. Cabeça de engenheiro. Eu falei, esse cara... É isso! Ele falou assim, qual a diferença entre o ventilador e o moinho? Quando você olha, os dois estão girando. Sim. Mas eles têm princípios diferentes. A diferença do princípio motriz e do princípio motor. O moinho tem um princípio motriz. Ele só gira se soprar o vento.
Se o vento sopra da frente para trás, ele gira de um lado, de trás para frente ele gira de outro. Se sopra para lá, ele vira para cá e vira para lá. E se não sopra, ele não gira. E quando ele gira, ele produz energia. Uau, esse é o moinho. Já entendi. Agora, o ventilador é o contrário. O ventilador, você não precisa esperar o vento, ele produz vento. Ok. Então você não produz energia, você consome energia. Meu Deus. Você escolhe o quanto ele gira, o quanto ele sopra e para onde ele sopra ou se ele fica soprando tudo. A princípio, parece que os dois estão movimentando igual. Aí você entra num ambiente religioso e tá uma ventania desgraçada. E você está gastando energia, consumindo gente. É um triturador de carne. Canta assim, prega assim, ora assim, fala essa música, põe aquilo, agora acende, agora pisca, agora toca, agora faz solo, agora só vocês. E eu estou tentando produzir vento. E de uma certa forma, quando você entra e fala, rapaz, que ventania, aleluia, beleza. Mas com o tempo, você não vai ter mais energia. Porque você está produzindo aquilo. E você acha que Deus não fala? Deus fala onde Ele quiser. Você acha que Ele está no meio disso? Deus não está conosco. Nós é que estamos nele. Nele vivemos, nele existimos. A misericórdia dele é tão grande. Ele está em qualquer lugar. Nós é que estamos nele. Ele não se preocupa com isso. Isso não significa que esse sistema esteja certo. Nós, então, na igreja, eu sempre digo isso. Gente, tem domingos que a gente chora. Tem domingo que a gente ajoelha. E tem domingo que a gente acaba e fala, bom dia, irmão, vá com Deus, Deus te abençoe, um bom domingo. Uhum. Porque não sou eu que produzo, é o Espírito. Não é o quanto eu. Só que quanto mais ele se movimenta, mais ele me energiza. Troca vento por espiritualidade. E um gasta energia e o outro produz energia. Porque tem dias que Deus vai falar com Elias no cicio, no vento tranquilo. Não estava no terremoto, não estava em nenhum lugar. Tem dias que ele vai falar com você num mar aberto, sabe? E tem dias que você vai olhar para a sarça, ela queima e não pega fogo. Uhum. E tem dia que passa... É um sonho. Tem um dia que passa uma pessoa, fala uma frase e Deus fala isso. E você, caramba, você assiste um filme que não tem nada a ver, sabe? E Deus fala com você. Quantas vezes eu não fui abençoado em aconselhamentos? Nem me fala. Só nem imagina. Uma vez eu estava aconselhando um irmão da igreja, um senhor, já está na glória. E a gente conversando, ele era mais velho do que eu, mas a gente era muito amigo, e ele falou um monte de coisa da vida dele. A gente se conhecia há muitos anos. E ele falou algumas coisas que eu falei assim, Senhor, ele é muito temente a Deus, né? Ele está preocupado com isso porque ele tem temor. E a gente aconselhou, conversei, e no final eu falei assim, vamos orar? Eu falei, vamos. Eu falei assim, então, irmão, ora você e ora por mim. Ora por mim, porque eu quero viver a minha vida e chegar na sua idade e ter essas preocupações em Deus, na palavra. E ele falou, mas eu vou orar por você? Você é o pastor? Eu falei, quem disse que é o pastor que tem que orar? Eu fui abençoado no aconselhamento que eu dei a ele. Mas como é que você vai dizer isso para a religião, onde o mito tem que estar em cima? Ele que emana o poder, ele que reparte da unção, ele que dá, ele tem o que os outros não têm. Tipo assim, ele tem um Espírito Santo que é diferente do Espírito Santo dos outros. É uma versão tipo 2.0 e a gente está com a versão ainda antiga que não roda no nosso sistema. É esse tipo de coisa que para mim não encaixava mais. E não encaixa, na verdade não encaixa. Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Agora, falando em sistema, se você me permitir mudar de assunto, você teve um período que se envolveu com a política. Sim. Pior fase da minha vida. Como é que foi esse momento, essa decisão e como é que foi estar lá dentro? Né? Foi um convite, né? Tinha a ver com essa cosmovisão, estava dentro disso. Vai representar o povo de Deus, vai representar a igreja. Poder servir a cidade, né? Servir a cidade, servir o povo. Era qual cargo? Deputado estadual. Estadual. Eu tenho formação, né? Que legal. Aliás, procurei saber onde que eu poderia atuar. Poxa, tem comissão de obras públicas, eu posso atuar. Engenharia. Poxa, que legal, eu sou engenheiro, eu sou cristão. Né? Eu participei dessa comissão, participei da comissão de educação. Legal, acho que eu posso. Né? Mas não era a minha vocação.
Não era. Estar num lugar que você não foi chamado para estar é a pior coisa. Você ficou 4 anos. Fiquei até o fim. Meu Quando Deus. acabou, eu entreguei a chave. Mas teve muitos dissabores, Sim. muita tristeza. E também foi bem numa fase de despertamento. Ah, foi? Foi nessa fase. Nossa, eu fui nessa fase? Eu fui de 2007 a 2011. Entendi. Foi exatamente Nessa fase. Então, foi uma mistura de coisas, né? E o meio é um meio... Esse meio, eu descobri que ele é exatamente igual à religião. Por isso que eu disse que o líder político quer ter o poder do sacerdote e o sacerdote quer ter o poder do líder político. E eles se dão muito bem juntos. Roma se dá bem, muito bem com os saduceus. Eles conversam a mesma língua, entendeu? Eles têm a mesma ética ou a ausência dela. Eu não estou dizendo que todo cristão é assim, eu estou falando que o sistema religioso é assim. Se ele engolir a tua fé, você está perdido. Né? Mas você acha que é possível? É que lógico que você falou que não é sua vocação, né? Então, não, mas tem pessoas vocacionadas. Isso, eu te pergunto, é possível sim, o discípulo de Cristo atuar ali dentro de uma forma relevante? Sim. Obviamente que ele vai ter muitas batalhas. Porque eu não falo isso só de quem é um cristão. Um idealista, o cara que tem um ideal, ele vai encontrar um sistema rígido, burocrático. E que não anda, não vai mudar. Você é um cara, lá são 94. Em Brasília são 513. Esquece. Você vai cheio de sonhos. Não dá. Você sozinho não vira o leme do Titanic. E você foi frustrado, assim? Você tinha assim, uma expectativa, um ideal? E te frustrou ou você já foi consciente? Não, eu só percebi isso. Não tinha nenhum assim, ideal. Não. Foi mesmo. Eu caí meio de gaiato, mas procurei fazer da melhor maneira. Mas eu percebi isso, porque tinha gente ali idealista, né? Idealista que fala, sabe aquele cara que fala assim, eu vou dormir à noite e falo, caramba, eu tô vendo a dor das pessoas, eu preciso fazer alguma coisa por essa gente. São muitos interesses. É uma briga de poder. Total, né? É um projeto de poder dos partidos, dos indivíduos. Então, quem é um idealista, ele sofre mais. Porque o ambiente político é um ambiente de negociação, de cessão e de concessões. Para você conseguir. De troca de favores, né? Não necessariamente ilegais. Não necessariamente ilegais, mas não necessariamente vota isso aqui, éticos. Isso aqui. E ainda quando eu me desliguei da antiga igreja, eu ainda sofri uma acusação de pessoas que trabalhavam comigo, que estava contando pro Flávio aí na minha vinda, né? Fui acusado de fazer negócios escusos, de vender emendas parlamentares. Tive minha vida investigada até o final de 2018, por 7 anos. 7 anos? Por 7 anos. Respondendo. Não virou um processo. Foi uma coincidência muito grande as pessoas fazerem uma denúncia na corregedoria e no mesmo dia estar no estado de São Paulo, no jornal, sabe? Com nomes anônimos, como uma entrega anônima no jornal. E uma coincidência, depois as pessoas que eram da igreja receberem um e-mail com a matéria. Mas tudo bem. Enfim, é um sistema. Sim. É uma guerra. É uma guerra. E como é que foi para você lidar com isso? Pessoas, lidar com na verdade, uma calúnia. Na verdade, com paroxetina, Rivotril. De verdade? Sim. Com terapia e com psiquiatra. Porque você não espera nunca que você vá receber a dor no lugar onde deveria ser o alívio. Crime hediondo é quando o pai agride ou abusa do próprio filho. A marca que você causa no filho, ela nunca mais é removida, porque você não tem defesa contra quem te protege. Mas quando a agressão vem de quem te protege, as marcas são profundas. E em 2018, quando eu recebi um documento do Ministério Público, o Ministério Público não oferecer uma denúncia contra um político é uma coisa... Não existe isso. Não existe. E depois de 7 anos de investigação, foi só um inquérito, né? Dizendo que o inquérito foi arquivado,
e que não haveria denúncia e não houve processo, eu chorei muito. Não porque eu fui grato a Deus no sentido, obrigado que o Senhor me livrou. Eu não fiz nada. Eu chorei de alegria de estar livre daquilo. Você entende? De ser acusado de uma coisa que você não fez somente para destruição. Sendo que a lógica que deveria ser da religião era de bênção, era de paz, né? Não de acusação. Mas aí, lendo muito Paulo, estudando muito, eu vi que tem muito Alexandre Latoeiro, sabe? Tem muito Himeneu e Fileto, sabe? Tem muito Gaio que se apaixona pelas coisas da terra, sabe? E eu falei, amém. Eu percebo que, disso tudo que a gente conversou aqui, e de toda essa lógica do evangelho que você está trazendo, que é a lógica de Cristo, é a forma que ele viveu, é uma lógica e uma forma de viver que permite um Judas. Né? O Judas... Porque a gente fica tentando criar um sistema anti-Judas. Não existe. Você entende? Assim, de tipo assim... você tá comigo mesmo? Você tá? Então não tá? Vamos tirando. Exatamente. Então a lógica do Cristo, ela permite que o cara fique ali. Né? E só que também ela permite um Pedro, ela permite um Mateus, ela permite um João, sim, ela permite um Tomé. Mas o Judas, ele só se cria porque tem religião. A religião precisa de Judas para acabar com os cristos que a incomodam. O sistema religioso hoje, cristão evangélico, é um cristianismo sem Cristo e um evangélico sem evangelho. E quando esse cara que diz, o fulano tá fazendo não sei o quê, o cara que entrega e tem benefícios, geralmente está entregando alguém que está se revoltando contra o sistema. Ele está traindo. Qual era a palavra contra Cristo? Ele é herege. Ele tá falando. Eu estou fazendo uma leitura bem sociológica religiosa, tá? De um fenômeno social, religião. Não estou fazendo uma exegese do texto. Tá bom. Mas a religião, ela precisa... E o Judas, ele está abraçado com a religião. E segundo o texto, não foi assim de repente, tive uma ideia. Não. Ele já roubava o dinheiro da sacola, já fazia tinha tempo. Todo um... Né? Fazia tempo. E o grande inimigo de Jesus, para mim, Marcos é muito... eu gosto da narrativa da última semana de Cristo em Marcos. Ele, desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até a crucificação, deixa bem claro que aquilo ali é um resumo do reino dos céus tentando ser expurgado pelo reino dos homens. Sim. Ele tem sacerdotes e herodianos e anciãos, membros do Sinédrio, interrogando. Depois ele tem, escribas. Depois ele tem herodianos e fariseus, que os caras eram antagônicos, juntos. Guerra, juntos, para falar para Jesus se devia pagar o imposto ou não a César. E por último vem os saduceus, para tentar ver o negócio da ressurreição, a lei do levirato, a mulher casou com 7, a ressurreição. Todos eles estavam, e diz o texto, é bem claro, que depois lhes enviaram, eles estavam todos eles juntos, os inimigos estavam combinando. Juntos. O partido dos saduceus e dos fariseus estavam abraçados. Herodes fez as pazes com Pilatos no dia da morte de Cristo. Jesus enfrentou a potestade. A gente acha que a potestade é o espírito. Potestade é o espírito da religião, é o poder religioso, o poder bélico, o poder político e a aristocracia, o poder econômico contra o reino de Deus. Eles tinham as suas rinchas, mas a aristocracia dos saduceus iria se beneficiar. O sacerdócio e o templo, que era uma embaixada, era a única coisa de Israel que sobrou foi o templo. Tinha a sua própria moeda, o seu próprio câmbio e o preço do seu sacrifício. Era um belo negócio. A lei ia se beneficiar, as sinagogas iam se beneficiar, porque Jesus enchia a paciência nas sinagogas quando ele ia discursar. Para Roma também ia ser bom, eu vou lavar as minhas mãos, mas até que é bom eu não ter um outro rei aqui nesse lugar.
O povo está pedindo crucifica-o e solta Barrabás. Então, a potestade que Jesus enfrenta são os poderes humanos que vêm desde que nós comemos do fruto e ouvimos a serpente dizendo: vocês vão ser iguais a Deus. Quando Paulo diz a Romanos que toda autoridade procede de Deus, é porque a única exousia verdadeira da existência é o eterno. Ele delegou nos mandatos criacionais ao homem a tarefa de gerir a terra, e o homem peca, se desliga de Deus e começa a destruir a terra na morte. E essa autoridade que está sobre os homens, ela está sendo mapeada, ela está sendo loteada. Você manda nesse pedaço, você manda nesse. Você tem o poder do exército, você intimida aqui, mas eu sou o político, eu que te indico, então eu te domino aqui. Eu sou a religião, tudo bem, você é a religião, você tem o povo, então eu te agrado aqui e você traz o povo para mim aqui. Então você percebe, e isso aqui eu não estou falando de agora, eu estou falando da história do mundo. A história do mundo. Da humanidade, né? Se você for ler Daniel, como é que os sátrapas entregaram Daniel, essa é a lógica. Política contra a religião. O porquê Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser jogados na fornalha. Por que os profetas eram perseguidos e Jeremias foi para a cisterna dentro de um barril? Porque o cara estava indo contra um poder que era, naquele momento, político e religioso ao mesmo tempo, que era a nação de Israel, o rei e o sacerdote. Então, se você olhasse para a história, para a Idade Média, não é diferente do que acontece hoje. Mas o interessante é que se você falar isso para alguém que está dentro desse sistema da religião, ele acha que você é o herege. Quando me perguntam quem está certo, é a direita, é a esquerda, eu falo, gente, vocês não entenderam. Vocês foram engolidos por esse raciocínio e vocês estão se entregando a uma falácia. E vocês não perceberam que o reino da graça e o reino de Cristo, ele é superior e supra-ideológico com qualquer uma dessas coisas. Mas só que é esse tipo de mentalidade que impera dentro da religião. Uau. Então, você andar à margem disso é muito difícil. Você anda com poucos amigos, você tem poucas pessoas com quem você consegue dialogar, né? Mas eu vou te dizer que a vida... Lucas 3. Como é que estava... Lucas começa a descrever para Teófilo... Eu estou pregando sobre Lucas esse ano. É uma série que se chama Meu Caro Amigo. Que é a carta de Lucas para Teófilo. Um grego convertido. Cara, eu estou vendo aqui os judeus me falando, o cristão. Como é que é esse papo? Peraí que eu vou te contar. Quando chega no capítulo 3, ele fala assim, olha... Se você tinha Herodes, tetrarca da Galileia, você tinha Pilatos, você tinha Lisânia, você tinha Filipe, Itureia, Traconites. Isso aqui é o poder de Roma. Você tinha Anás e Caifás. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. 2 sumos sacerdotes? 2? Mas a palavra de Deus estava com João Batista no deserto. Uau. Aí acabou, cara. E João Batista era filho de Zacarias com Isabel, eles eram da tribo de Levi. João Batista, o que você está fazendo no deserto? É para você estar dentro. Desculpe. Era para você estar dentro do templo, servindo como sacerdote. João Batista, de algum momento, ele chutou o pau da barraca. E ele foi comer, e ele não recebia o dinheiro que vinha do templo, nem o dinheiro de Roma. Ele não estava envolvido com isso. Ele foi para o deserto comer mel, tomar mel e comer gafanhoto, e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Se você se arrepende, vai no templo e oferece um sacrifício. Aqui, acabou esse tempo. Está chegando um novo rei, um novo reino. Ainda era uma coisa muito nova, mas não vai ter mais sacrifício. Ele já é o anúncio de um novo reino. Ele batiza os caras que se arrependem, meu. Como é que você não vai oferecer um novilho, trazer as suas primícias? Acabou. E o que a gente faz? Né? Eu sou soldado, se contente com o seu soldo. Sabe? Se contente com o que você tem. Não dê falso testemunho. Muda a tua mente. Metanoia. É outro reino, é outra lógica. Sai disso. Mas o sistema religioso empresta todas as técnicas corporativas de administração, de gestão e da política humana para que ela possa operar dentro dos seus interesses. Então, quando você vê que João Batista estava no deserto e Deus diz, e Lucas diz, e a palavra,
A palavra não tá. Anás e Caifás era sogro e genro. Só pode ter um sumo sacerdote quando o outro morre. E é o filho. Inventaram uma parada. E ainda tinha um tipo gabinete do ex-presidente que eram os principais sacerdotes. Ou seja, era Roma que indicava, tinha um conluio. João Batista falou, não dá, eu não fico aqui. Mas é muito lindo Lucas dizer, e a palavra de Deus estava no deserto. Ela estava com o João. Não estava com os sacerdotes, nem com os fariseus. Deus mudou de endereço. E nem com Roma. Não estava lá. Na verdade, o verbo já estava no deserto. Meu Deus. O verbo já estava no deserto. Ele é do deserto. Ele é fora do sistema. Ele não se encaixa nisso. Ele não é manipulável. Ele não é domesticado. Entendeu? Ele causa problema. Ele desmonta a religião. E eu sempre digo isso na igreja. Não leia a Bíblia. Se você ler com calma, ela vai estragar a sua religião. Porque a Bíblia estraga a religião. O Evangelho estraga a religião. Sim. Ele te coloca em liberdade com um rei. Ele tira os visgos, os domínios, os gurus. E ele te coloca em liberdade. Então por que você está junto se você não é obrigado? Porque eu não faço porque eu sou obrigado, eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu amo a Deus. Isso é lindo. Tem uma canção do João Alexandre que ele fala... cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão, para que brote a mais linda semente, para que se tenha o que colher. E ele fala no final, deixa o teu irmão bem perto, livre. Essa é uma das frases mais lindas que eu já ouvi. Ele tá junto com você. Deixa o seu irmão bem perto. Bem perto, livre. Ele não está aqui porque ele é obrigado. Não porque ele quer trocar uma bênção. Não porque ele quer fazer um puxa-saquismo para ganhar um ministério. Porque você é líder de alguma coisa, porque você faz o que o pastor quer. Tá comigo ou tá semigo? Sabe, aquela coisa de traidor. Traidor do quê? O projeto não é seu. Não é uma coisa, tudo é do Senhor. Essa lógica não é de Deus. Não é do reino de Deus. A lógica do reino de Deus, o culto lógico é apresentar a minha vida como um sacrifício, não ser mais o que eu sou. Meu desejo está crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Ele vive em mim. Então, que risco eu tenho da liberdade? Só tem risco para quem não é filho da liberdade e do amor. Porque a lei da liberdade, que Tiago diz no capítulo 2, é a lei do Evangelho. É a lei de Cristo, que estava aqui na terra e disse, Pai, passa de mim o cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. O que eu vou fazer agora? Disse para os discípulos. Eu vou orar a Deus pedindo que Ele me livre dessa hora, mas foi para essa hora que eu vim. Ele era obrigado a fazer a lei da liberdade. A lei da liberdade o fez apegado ao Pai. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. O que me alimenta é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. Cara, isso é a coisa mais linda que tem. Por a gente ser uma igreja curva de rio, então tudo quanto é gaio para por ali, a gente recebe muita gente perdida na fé, desigrejado. Na verdade, se você conversa com essa pessoa, ela crê em Deus, mas ela só conhece Deus dentro do sistema. Sim. Então ela está completamente desnorteada, porque ela se revoltou contra a igreja de Deus, que eu nem sei se é. Eu digo às vezes essas coisas e sou Ela foi machucada por uma igreja. Por uma igreja. Não sei se é igreja. Foi uma instituição, né? Quem me machucou era quem não estava lá para me proteger. E o pior, eu vou dizer para você outro fenômeno, é que às vezes a pessoa que foi enclausurada, eu não sei se você já assistiu O Quarto de Jack. Você quer voltar para o quarto porque você não consegue ter vida fora dali. Você só sabe o que é aquilo, né? E é interessante pessoas que às vezes chegam na casa e dizem, mas aqui você não tem isso, você não pratica tal coisa? Práticas rituais. Você não faz campanha disso, você não faz aquilo. Eu falo, não. Mas como? Você acabou de sair disso. Você não consegue se enxergar fora disso. Sim. Deus está com você em todo o tempo. Aonde você orar, aonde você invocar o nome do Senhor, Ele está com você. A palavra é viva, eficaz, ela é penetrante, ela vai separar
das suas entranhas, seus pensamentos, desejos do coração, vontade de Deus. Ela vai clarear as coisas, sabe? Nós estamos aqui, sabe? Não, pode subir aqui. Aqui não é um lugar ungido, é só um palanque para você me enxergar. Exato. Você entendeu? Isso aqui não é o altar. Não, o altar é onde você colocava um animal. Apesar de eu ser um animal racional, eu não estou aqui para ser queimado. Nós inventamos umas simbologias que sempre deixam as castas bem separadas. E a gente sempre é Dalit. A gente está lá, sabe? E o organismo vivo passa a ser escravizado pela organização. Enquanto a organização deveria servir o organismo. É a videira e a treliça, né? Também a videira e a treliça. Aquele deveria só sustentar o crescimento da vida, mas não, passa a ter mais ela valor. quer ser a vida. É só aqui que você tem vida. Aliás, eu vou sair da igreja. Você foi muito abençoado aqui, como se aqui fosse um dealer, sabe? Foi aqui que você teve assistência técnica, como se pertencesse a nós. Isso é do reino. Mas a falta de visão do que é o reino de Deus é visível. Sim. Né? É visível. E eu sei que às vezes eu falo essas coisas e as pessoas agridem um pouco. Mas às vezes se a gente não tomar um chute no traseiro, a gente não anda. Né? Mas eu acho que esse papel do despertamento, né? Esse papel do chacoalhão, esse papel do... Cara, acorda. Porque muito do que você está falando, e provavelmente pessoas nos ouvindo e assistindo, não pararam para pensar nisso. Não é nem... Fiz todo o raciocínio e decidi ficar aqui nesse sistema. Eu nunca parei para pensar. Eu tô tão na manada, eu tô tão envolvido que eu não pensei. E que esse papo nosso aqui cause... Pelo menos uma reflexão. Pelo menos. Eu parar, olhar ao redor, ligar a luz, né? Olhar ao redor e falar, cara, o que nós estamos fazendo? Né? Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre que a gente pode falar dessas coisas, eu sou grato. Por esse tempo maravilhoso, eu fui muito abençoado. E eu espero que a galera que esteja nos ouvindo e assistindo possa também ser abençoado por esse nosso tempo aqui. E Deus abençoe você também, o projeto, a igreja, divulgando o evangelho, na graça, na pureza, e que tudo isso seja traga, né, a visibilidade do reino, do amor de Deus, e pessoas falam, puxa vida, dá para andar com Jesus. Então, Deus continue te abençoando aí. Deus abençoe. Deus abençoe você que está nos ouvindo, nos assistindo. Nunca se esqueça, você é uma cópia de Jesus.